Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação da Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos de número 18 a 20. Assim está escrito: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre os benefícios do sangue de Jesus em nossa vida. O apóstolo, escrevendo àqueles irmãos dispersos para reafirmar-lhes a fé e dar-lhes o sustentáculo através da palavra de Deus, para que mantivessem-se atentos à operação do poder de Deus e o quanto custou a ele para o resgate da humanidade. Ele começa dizendo que eles deveriam saber, tomar conhecimento, se informar a respeito do que tinha acontecido. E ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, coisas que se corrompem, se desfazem com a ação do tempo, se perdem, são esquecidas. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Veja que ele colocou as mais importantes aqui e que demoram um pouco mais para se corromperem, mas que finalmente elas são levadas a esse estado de coisas. Se era outra madeira, palha ou qualquer outro material, rapidamente ele se deteriora. A prata e o ouro resistem um pouco mais, porém não mantêm as suas características, podem ser corrompidas. Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então, o resgate prometido por Deus para a nossa vida, e através desse resgate, garantir-nos a libertação e a transformação da maneira em que nós vivíamos, desagradável a Deus, contrário aos seus planos, à sua vontade e ignorando a manifestação do seu amor. Mas Deus continuou no seu propósito, porque através do amor é que ele nos alcança, nos atrai. Ele deu uma prova muito excelente do amor, que ninguém teria condições de fazer isto. Entregar o seu filho único, seu filho unigênito, para morrer em favor da humanidade. E através da morte dele, resgatar, com o sacrifício do sangue de Jesus, resgatar vidas para Deus e levá-las novamente ao estado de comunhão original pelo qual Deus havia criado o homem e colocado então no jardim do Éden. Ao desobedecer e transgredir, perdeu aquela oportunidade, aquela bênção, e aquelas consequências passaram a toda a sua descendência sobre a face da terra, não escapando um único sequer que não fosse contaminado e vivesse de maneira desagradável e separados da presença de Deus. Mas o próprio Deus
estabeleceu alcançar, reconciliar, restaurar, trazer novamente para si aquele que foi o resultado da obra das suas mãos, mas que perdeu-se pelo caminho, mas que agora, através deste importante e maravilhoso trabalho, o sacrifício oferecido por Jesus Cristo, da sua própria vida, tem condição e é eficaz para operar o nosso restabelecimento e comunhão com Deus, nos trazer para próximo do Senhor e desfrutar dele, a sua misericórdia, em nos perdoar, nos aceitar e colocar-nos junto à sua presença. Então o apóstolo escreve àqueles irmãos na peregrinação deles, dizendo isso durante o tempo da peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, esta maneira vã de viver, recebemos através da tradição dos nossos pais, ou seja, aqueles comportamentos, aqueles hábitos que se estabelecem na vida das pessoas e passam de pai para filhos. Isto é chamado, então, a tradição. É o conhecimento compartilhado de um a outro. E todos nós temos, em algum momento, esta influência da tradição que nos vem através dos nossos pais. Mas esta tradição não teve o poder de nos libertar, de nos resgatar, a não ser nos deixar continuando naquele caminho que estávamos, na nossa vã maneira de viver. Quer dizer, uma vida sem preocupar-se com o plano e o propósito estabelecido por Deus ao longo dos séculos. Uma vida que cada um quer viver segundo o seu próprio pensamento e os seus objetivos, os seus desejos, as suas vaidades, porém, nada disso pode trazer esta pessoa de volta para Deus, a não ser o preço que foi pago por Jesus, que é o seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então, se não foi com prata, se não foi com ouro, se não foi com a tradição que recebemos dos nossos pais, como é que se deu o resgate, ou seja, a libertação da nossa vida, da vã maneira que vivíamos, do pecado que praticávamos, da inimizade que tínhamos para com Deus e não nos importávamos em olharmos para Ele? Como isto aconteceu? Então o apóstolo escreve aqui, mas com o precioso sangue de Cristo. Então ele já começa observando a característica do sangue de Jesus. Ele diz, mas com o precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus continua sendo precioso para todo sempre. Cantamos o hino que uma das partes diz, que sangue precioso, que sangue glorioso, vertido foi na cruz. Este sangue de Jesus é de um preço incalculável. Não há cálculos para se fazer e avaliar o quanto custou o sangue de Jesus Cristo oferecido a Deus como preço de resgate e libertação para esta humanidade derrotada e caída. Mas Deus o aceitou. Por isso que a palavra de Deus nos afirma, o precioso sangue é com preço muito superior a prata, a ouro
e qualquer tipo de moedas que se conheça neste mundo, por mais valorizado que seja, não se compara ao sangue de Jesus. O escritor dos Salmos disse: ninguém de modo algum pode resgatar a seu irmão, porque os seus recursos se esgotariam antes. Então não tem valor para se comparar o valor do sacrifício de Jesus para Deus. Ele ofereceu-se a Deus para que Deus então pudesse, através do sacrifício do sangue de Jesus, abrir para nós uma oportunidade para chamados e atraídos por Jesus, desfrutar dele a libertação, o perdão e a eficácia do poder que há no sangue de Jesus. Então o apóstolo escreve isto. E aí, como o valor do sacrifício é incomparável, é incalculável, o amor de Deus também não se pode medir os limites, a largura, o comprimento, a extensão ou a altura do amor de Deus, porque ele é ilimitável. E a maneira como a palavra de Deus revela isso diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É algo que não tem palavras para delimitar o amor de Deus. Ele está além de tudo e de todos. Este é o amor que Deus manifesta em função do sacrifício de Jesus, e com este amor e o poder que há no sangue de Jesus, estas vidas podem então serem aproximadas do Senhor. Então, com o precioso sangue de Cristo, não é mais aqui o sangue de bodes, o sangue de ovelhas, como era no Antigo Testamento. Mas ali era apenas uma simbologia do que haveria de acontecer. Porque aqueles sacrifícios com sangue de aves e de animais, eles precisavam ser feitos todos os dias. Precisava estar se repetindo. E uma coisa mais, aqueles sacrifícios não tinham o poder de libertar do pecado, de tirar o pecado. Eles apenas cobriam, como que olhando para o futuro que haveria de concretizar-se na pessoa de Jesus. Então, quando Deus observava o sangue daquele sacrifício de animal sobre as pessoas sendo aspergido, Deus então retinha a sua ira e abria oportunidade da misericórdia e da longanimidade para esperar da parte dos homens o arrependimento. E aqueles que, quando Jesus veio, foram alcançados por Jesus, a palavra de Deus diz que o perdão, o sacrifício de Jesus, era também oferecido para os pecados dantes cometidos. Ou seja, aqueles que cometemos no nosso estado de pecado. O sacrifício de Jesus tem sim o poder de nos purificar. Então, o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O cordeiro, para ser oferecido em sacrifício a Deus, ele não poderia ter mancha, ele não poderia ter defeito, uma série de coisas que impedia que ele fosse o objeto do sacrifício. E Jesus apresentou-se diante de Deus como cordeiro. João, quando o viu aproximar-se, disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o apóstolo Pedro escreve: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não tem mácula, não tem mancha, não tem contaminação, nada. Não tem nenhuma ligação com aquilo que impede a ação de Deus.
Este sangue é o sangue carmesim, sangue precioso, sangue de Jesus, sangue que marca permanentemente a nossa vida e o acesso que temos à presença de Deus. E ele diz, o qual, na verdade, foi conhecido em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Então, este sacrifício de Jesus foi oferecido antecipadamente a Deus antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Deus criar todas as coisas e estabelecê-la cada uma no seu lugar. Este sacrifício de Jesus já era conhecido de Deus o Pai, mas tornou-se conhecido perante a humanidade quando, no tempo estabelecido por Deus, que na linguagem bíblica está escrito, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, observe que isto foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, conforme está escrito, por amor de vós, para demonstrar a grandeza do amor de Deus em Ele mesmo providenciar, preparar o sacrifício a nosso favor, aceitá-lo e colocar então à disposição dos pecadores para que eles sejam alcançados por Jesus e desfrutem de libertação através do sangue precioso de Jesus. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. À luz deste sacrifício oferecido da vida de Jesus, colocada diante do altar, nós agora somos levados a crer em Jesus. O Jesus que se ofereceu a Deus, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, o valor do sangue de Jesus, a ação dele em nosso benefício, é algo importante que não devemos esquecer de maneira nenhuma, porque foi a causa de nós sermos transportados das trevas para o reino da luz, do pecado para a salvação, da morte para a vida, através unicamente do sangue de Jesus. Então, nós observamos aqui, o resgate foi através do sangue de Jesus. Agora, qual é a eficácia do sangue de Jesus? Ou o poder que há no sangue de Jesus? O sangue de Jesus tem muito poder. E ele sempre, vez por outra, é evocado pelos salvos aqui na terra. Em várias situações eles clamam, o sangue de Jesus tem poder. E ele tem mesmo. Ele tem poder para justificar. Porque quando Paulo escreve aos Romanos, nós vamos observar 7 ações do poder do sangue de Jesus, 6 ações do poder do sangue de Jesus para a nossa vida. Então, em Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo 9, assim está escrito: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
Então, a justificação, ela é pela fé, mas ela é também pelo sangue de Jesus. Então, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o sangue de Jesus tem o poder, em primeiro lugar, de nos justificar, perdoar a nossa falta, como ela foi colocada, imputada a Jesus, que levou sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós agora, mortos ao pecado, pudéssemos, através da implantação da justiça de Cristo em nossa vida, servirmos a Deus com alegria e desfrutarmos desta justificação, desta absolvição diante de Deus. É como se nunca tivéssemos pecado. O Senhor Deus nos aceita na base do sacrifício do seu Filho. E diz-nos a palavra que nós somos, então, justificados através do sangue de Jesus. Então, este sangue é poderoso. É o sangue de Jesus. De nenhuma outra pessoa tem o valor e a eficácia que tem o sangue de Jesus. É o único que não teve nenhuma contaminação e nenhuma corruptibilidade nele. Portanto, ele é incontaminável, imaculado e incontaminado. Não há nenhuma mancha, nenhum resquício de contaminação no sangue de Jesus. Portanto, o sangue de Jesus é puro, é limpo, é santo. E ele entregou em nosso favor. Em segundo lugar, nós encontramos na Epístola aos Efésios, no capítulo 1 e o versículo 7, assim está escrito: em quem temos a redenção pelo seu sangue. E o que é isto? É a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Nós temos, através do sangue de Jesus, a redenção pelo sangue de Jesus. Ou seja, a remissão dos nossos pecados. Não haveremos mais de pagar e de sermos sentenciados por conta dos nossos pecados, porque eles foram levados por Jesus, foram crucificados com ele e agora perdoados, libertos estamos para servir a Deus, glorificá-lo e não lembrar mais dos nossos feitos do passado, porque Jesus, com o seu sacrifício, já resolveu o que para nós era impossível e abriu então a oportunidade para que pudéssemos chegar à presença de Deus com base no sangue de Jesus. Em terceiro lugar, nós encontramos em Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 20, está escrito assim, Colossenses 1 e 20, em terceiro lugar. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Então, a paz se tornou possível através unicamente do sangue de Jesus. Então, o sangue pacificador. Então, diz aqui, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue de Jesus, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, a paz através do sangue de Jesus. É o terceiro resultado. Quando vamos
a epístola aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 19, encontramos mais uma outra ação do sangue de Jesus. 10 e 19 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o acesso, a entrada, a presença do Senhor nosso Deus é único também através do sangue de Jesus. Então, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus abriu este caminho, abriu esta oportunidade, tornou viável este acesso para que nós chegássemos à presença de Deus, confiados no sacrifício que foi operado por Jesus. Este, então, é a quarta ação do sangue de Jesus. A quinta, nós encontramos na primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 1 e o versículo de número 7. Está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo e qualquer pecado. Não há pecado que o sangue de Jesus não tenha o poder para nos perdoar. Deus nos perdoa com base no sangue de Jesus. Então, observe que temos aí a purificação. Purificar é tirar todo o resquício, toda a raiz daquilo do nosso comportamento antigo, das nossas atitudes erradas, longe da presença de Deus. A purificação, ela vem no sentido de tirar tudo e tornar puro diante de nós através do sangue de Jesus. E em sexto lugar, nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 12 e o versículo 11, a seguinte expressão: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, a vitória é possível também através do sangue de Jesus. Quantas vezes nós estamos caminhando e de repente vislumbramos, discernimos um perigo, alguma coisa que pode trazer prejuízo, e nós logo dizemos: Jesus, cobre-me com teu sangue. Guarda-me, Senhor, pelo poder que há no teu sangue. E Jesus guarda, Jesus protege, Jesus livra, Jesus defende. Jesus nos torna invisível aos olhos do inimigo. Ele procura e não nos enxerga. Por quê? Porque Deus, através de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, ele então concede a vitória que nós precisamos. Mas é preciso viver à luz do que diz a palavra do Senhor. Então nós observamos quão importante e valioso é o sangue de Jesus. Não se pode dispensá-lo por nada. Se o sangue humano, corrompido, contaminado, maculado, é tão importante para vidas humanas, o que dirá então do sangue de Jesus,
que a palavra o classifica como imaculado e incontaminado. O poder que há neste sangue é incrível, é de uma grandeza sem par. Mas é debaixo deste sangue que nós estamos guardados, libertos por Jesus e caminhando na direção dele, desfrutando de bênçãos, de vitórias e de livramentos. Há alguns hinos na harpa cristã que ressaltam o poder que há no sangue de Jesus. Um deles é o 29, e diz: ó, que precioso sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Ó, que precioso sangue, sangue de Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Ó, que precioso sangue, sangue remidor. Sim, com este nos remiste, Redentor. Ó, que precioso sangue, sangue expiador. Eis que da pena livra o malfeitor. Ó, que precioso sangue purificador, que toda mancha lava o pecador. Ó, que precioso sangue fala-nos de paz, tudo quanto ali exige, satisfaz. Ó, que precioso sangue, por ele entrarei sem receio na presença do meu Rei. Ó, que precioso sangue do bom Salvador, hoje a todos manifesta o seu amor. Então observe que bela melodia retratando sobre o sangue de Jesus e as várias formas em que o poder deste sangue se manifesta na vida de cada um. É muito importante observar isto, e nós precisamos ser libertos da vil tentação pelo sangue de Jesus. Das dúvidas, do temor, o sangue de Jesus vem nos lavar. Dos males do grande tentador, que este sangue possa nos livrar. E podemos encontrar refúgio em Deus através do sangue de Jesus. Então, este sangue é importante. É o preço do perdão. É o que limpa todo o mal e da paz divinal. Faz resgate eficaz só o sangue de Jesus Cristo. Sempre pode me curar só o sangue de Jesus Cristo. Lá no céu eu vou cantar, só o sangue de Jesus Cristo deu-me graça para entrar, só o sangue de Jesus Cristo. Neste sangue há poder, há livramento, há vitória. Portanto, observamos aí 6 ações do sangue de Jesus em nosso favor. Primeira ação, justificação pelo sangue. Segunda ação, redenção pelo sangue. Terceira ação, paz pelo sangue. Quarta ação, acesso ou entrada à presença de Deus pelo sangue. Quinta ação, purificação pelo sangue. Sexta e última, vitória pelo sangue de Jesus. Com muita razão, Pedro pôde escrever estas palavras, porque não fostes resgatados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro,
imaculado e incontaminado que se ofereceu a Deus e foi aceito. Hoje eu e você, nós somos resultados da ação poderosa do sangue de Jesus em libertar, livrar, purificar, pacificar, abrir oportunidades, levar-nos à presença de Deus. Este sacrifício é maravilhoso. O sacrifício de Jesus, acessível a toda a humanidade. A tantos quantos crerem em Jesus, o poder desse sangue se manifestará de maneira gloriosa. Aos que rejeitarem, não terão oportunidade da bênção, do acesso à salvação por Cristo, por rejeitá-lo. Mas aos que entenderem o propósito de Deus e o amor dele para a sua vida, se colocar à disposição de Jesus, desfrutarão destas bênçãos maravilhosas que estão inclusas no sangue precioso e carmesim de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.